Bem, vamos lá, pessoal. Vamos estudar agora a lei de Coulomb. Tá? Considere uma carga elétrica pontiforme, ou seja, tá? Um corpo eletrizado com dimensões desprezíveis em relação à distância que separa elas um do outro. Tá? Então, nós aqui temos uma carga 1 e uma carga 2. Tá? Uma positiva e uma negativa. Tá? Elas são atraídas por uma força elétrica. Estão separadas a uma distância d, certo? Então, essa força elétrica aqui é uma força de atração, porque elas têm sinais contrários. Se tiver o mesmo sinal, tá? A força é chamada de repulsão, certo? Então, aqui positivo, positivo, negativo, negativo. A força elétrica, né? Ela tem o mesmo módulo, só que sentidos contrários, sempre. Mesmo módulo, sentido contrário. Como é que se calcula o módulo de uma força elétrica? Bem, o módulo de uma força elétrica ela é calculada com essa formulazinha aqui, onde o K é uma constante eletrostática. E no vácuo e no ar, ela vale esse valor aqui, 9 vezes 10 a nona, tá? Newton, metros quadrados, Coulomb ao quadrado. Ou seja, as cargas têm que estar na unidade Coulomb. A distância tem que estar em metros, tá? Então, metros quadrados porque é distância ao quadrado. E Coulomb ao quadrado porque é carga vezes carga, ou seja, Coulomb vezes Coulomb, certo? E Newton é a unidade de força que a gente já conhece aí. Bem, o que a gente pode tirar dessa fórmula aqui? Que a força, tá? Ela é diretamente proporcional, tá? Então está escrito aqui, diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quer dizer o seguinte, que se eu dobrar a distância, a força fica 4 vezes menor. Então, eu aumentando a distância, eu tenho uma força menor, porque são inversamente proporcionais. Agora, se eu dobrar uma das cargas, a força vai dobrar, tá? Então, aqui, se eu dobrar aqui, é 2 ao quadrado. Então, a força vai ficar 4 vezes menor. Agora, se eu dobrar a carga 1, se eu tiver um valor em dobro dela, a força vai ter o dobro. Agora, se eu dobrar a carga 1 e triplicar a carga 2, a força vai ter um valor 6 vezes maior. Porque 2 vezes 3, 6, certo? Agora, se eu triplicar a distância, eu vou ter uma força o quê? 9 vezes menor, tá? Então, a gente tira disso que é diretamente proporcional ao módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Vamos ver aqui um exemplo no gráfico aqui. O que tem aqui? Uma força elétrica, tá? F, para uma distância D. Se ele dobrar a distância, o que acontece com a força? A força elétrica fica 4 vezes menor. Se ele triplicar a distância, a força elétrica fica 9 vezes menor. Se ele quadruplicar a distância, a força fica 16 vezes menor. Então, a distância é sempre ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4, aqui embaixo. 3 ao quadrado, 9, aqui embaixo. 4 ao quadrado, 16. Por que está dividindo? Porque são inversamente proporcionais, certo? Bem, aqui tem uns exemplos aqui, Então, o que você vai fazer aí no seu caderno? Você vai botar a fórmula. Qual é a fórmula? F igual a constante, que é 9 vezes 10 a nona, vezes carga A. Se as cargas são iguais, a carga A vale 2 vezes 10 a menos 4, vezes a carga B, 2 vezes 10 a menos 4 de novo, dividido pela distância ao quadrado, que é 1 metro. Então, vai ficar 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Fazendo a parte de cima, nós vamos ter 9
vezes 2 vezes 2. Ou seja, 9 vezes 2, 18, vezes 2, 36. Certo? Agora, 10 à nona vezes 10 a menos 4 vezes 10 a menos 4 de novo, repete a base 10 e soma os expoentes. Então, vai ficar 9 menos 4 menos 4, que dá 10 elevado a 1. Certo? Vai ficar 9 menos 8. Então, 9 menos 8 dá 1. 36 vezes 10 elevado a 1 dá 360. Então, nós temos aqui, ó, para esse valor de 360, nós temos uma distância de 1 metro. Foi o cálculo que a gente fez. Certo? Então, você confere aí no seu caderno. Se ele dobrar a distância, ou seja, a distância era 1 e passou a ser 2, quanto que vai valer essa força aqui? Tá? Então, você vai pegar o 36, 360, e dividir por 4. Por que eu estou dividindo por 4? Porque eu estou dobrando a distância, certo? Então, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, 90. Tá? Se ele triplicar a distância, o que vai acontecer com a força que era de 360? Vai ficar 9 vezes menor, certo? Porque 3 ao quadrado, 9. Então, 360 dividido por 9, eu vou ter quanto? Vou ter um valor de 40. Jogando isso no gráfico, olha a curva aqui, ó. Essa curva aqui é chamada de hipérbole, tá? Então, ó, 360 para 1, 90 para 2, 40 para 3. Tá aqui, ó, 40 para 3, certo? Então, nós temos, ó, 360 para 1, 90 para 2, 40 para 3, que é seguindo isso aqui, ó, 360 para 1, 90 para 2, 40 para 3. Beleza? Então, acho que por esse gráfico aqui, eu acho que ficou bem entendido aí. Quem não entendeu, dá uma olhadinha de novo no vídeo e tire suas dúvidas aí, tá bom?